Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à disciplina de Fundamentos de Projetos e Gerenciamento da Integração. Vamos agora abordar a quarta parte da nossa disciplina e nessa parte iremos abordar os seguintes temas. Vamos concluir o planejamento do projeto, analisando as áreas de conhecimento de custos, riscos, recursos, qualidade e partes interessadas. Vamos iniciar a análise dos processos da execução do projeto e vamos também delinear um pouco sobre conceitos de liderança e trabalho em equipe tão importantes para o bom desempenho do papel do gerente de projeto. Bom, meu nome é Marcelo Lira Alves, como eu tenho falado para vocês, sou engenheiro, professor há 10 anos e executivo há 25 anos trabalhando com gerenciamento de projetos. Bom, quais são os objetivos dessa quarta parte da nossa disciplina? Então vamos conhecer os processos relacionados à estruturação do orçamento de um projeto, vamos aprender como estruturar o gerenciamento de riscos de um projeto, vamos também compreender o processo de planejamento das aquisições de um projeto. Além disso, a gente vai entender um pouco dos processos que estão relacionados com o planejamento da qualidade, dos recursos e das partes interessadas em um projeto. Bom, na estimativa de custos, normalmente, para a gente estruturar o custo de um projeto, realizar a estimativa de custo, a gente se baseia pelo escopo do projeto, se baseia pela declaração do escopo, como nós vimos na terceira parte da nossa disciplina. Então é importante que a gente detalhe muito bem o escopo do projeto, para que a gente possa ter o máximo de informação possível, principalmente relacionada aos requisitos que são orientados pelo cliente, para que a gente possa construir uma estimativa de custos que esteja bem alinhado ao escopo do projeto, como também ao próprio cronograma, porque primeiramente eu aconselho o seguinte: na prática, você estrutura a declaração do escopo do projeto, em cima da declaração do escopo do projeto, você constrói o cronograma, como vimos na terceira parte da nossa disciplina, e uma vez que você está com o seu cronograma estruturado, você vai construir a estimativa de custo para cada atividade do cronograma, para cada recurso, baseado no próprio cronograma. Então, uma vez que você tem um cronograma detalhado com todas as atividades que precisam ser entregues, e para cada atividade você tem um recurso, e para cada recurso você tem o custo daquele recurso, você consegue ter uma boa estimativa de custos para o seu projeto. Então, normalmente, o cálculo do custo do projeto é feito pelo somatório do custo de geração de cada produto, de cada entrega, de cada serviço, ou resultado que compõe um projeto. Então, quando a gente olha para a estrutura analítica do projeto, como nós vimos na terceira parte do nosso curso, a gente vê lá que a gente dividiu em entregas, o escopo do projeto, em entregas, subentregas, em pacotes de trabalho e atividades. Então, se a gente começa a estimar o custo de cada atividade, integrando o custo de cada atividade, a gente vai ter o custo de um pacote de trabalho. Então, se a gente integra os custos dos pacotes de trabalho, vamos ter o custo de cada subentrega. Então, se a gente integra os custos de cada subentrega, nós teremos o custo de uma entrega. Então, se nós integramos o custo de todas as entregas do projeto, nós vamos ter efetivamente o custo do projeto. É importante que, ao elaborar a estimativa de custo, estejamos atentos a questões relacionadas a compensações de custos e riscos, porque muitas vezes quando a gente faz um plano de risco, se um risco ele acontece no projeto, você vai ter que demandar recurso financeiro para responder a esse risco, para mitigar o risco. E esses recursos têm que estar provisionados quando você estrutura o custo do projeto. Além disso, é importante que, ao elaborar a estimativa de custo, você também considere o custo relacionado à qualidade do projeto. Imagina que você tem, ao executar o projeto, alguns eventos de não conformidade. Esses eventos de não conformidade relacionados à qualidade podem causar impactos no custo do projeto. Então é importante que esse custo de impacto da não qualidade ele seja incorporado ao custo do projeto. É importante que a gente entenda que os custos eles são estimados para todos os recursos que serão cobrados no projeto. Isso inclui matéria-prima, materiais, equipamentos, serviços, instalações, pessoas, especialistas,
se você vai tomar recurso emprestado, as taxas de juros que você vai pagar por esse recurso emprestado que você vai tomar de algum banco. É importante que você deixe uma reserva para compensar a inflação no período do projeto. Se você vai adquirir máquinas, equipamentos, insumos ou matéria-prima que são importados e que você compra em dólar ou qualquer outra moeda, é importante que você considere a compensação da flutuação do câmbio. Então, todos esses aspectos, eles são importantes para que você consiga estruturar, consiga estimar da melhor forma possível e mais fiel possível ao escopo, o custo do seu projeto. Bom, quais são as principais ferramentas que nós podemos utilizar para estimar o custo de um projeto? Então, a gente pode ouvir especialistas. Então, se você vai estimar o custo de uma atividade, você convida o especialista naquela atividade, ou naquela entrega, ou naquele pacote de trabalho, e com certeza a estimativa que ele vai passar, baseado na experiência que ele teve em outros projetos, será muito mais aproximada à realidade. Então, uma outra técnica interessante é a estimativa análoga. Então, você pega uma atividade e vai estimar o custo daquela atividade, ou do pacote de trabalho, ou de uma entrega, e você verifica se tem alguma similaridade com um projeto anterior. Então você consulta projetos anteriores e se você vê alguma similaridade, você consegue estimar. É importante quando você utilizar a estimativa análoga e você se baseia em projetos do passado, que você possa ajustar o valor daquela estimativa baseado na inflação. Que você corrija no período da inflação aquela estimativa análoga. A estimativa paramétrica ela é muito parecida com aquela que nós estudamos na terceira parte da disciplina, quando a gente vai fazer a estimativa de duração das atividades, duração do tempo da atividade. Então, como é que se baseia ela? Imagina que você tem um projeto que vai construir um edifício e você vai aplicar novamente cerâmica ao piso. Então, você contrata um especialista em aplicação de cerâmica, em porcelanato, por exemplo, e acerta com ele o valor. Então, ele vai te passar uma estimativa. Diz, olha, doutor, é o seguinte, eu vou aplicar esse porcelanato e isso vai custar aí R$30 o metro quadrado. Então, se você tem 10 metros quadrados e ele está te cobrando R$30 o metro quadrado, aplicar o porcelanato no teu apartamento vai custar R$300. Então, essa é a estimativa paramétrica. Você pode também utilizar a estimativa dos 3 pontos. Inclusive, você usa o mesmo conceito que nós aprendemos quando a gente vai fazer a estimativa de 3 pontos para determinar a duração de uma atividade. Então, a gente faz aquela média ponderada entre o custo mais provável, o custo pessimista e o custo otimista para que a gente possa determinar o custo estimado daquela atividade. A gente pode também utilizar uma técnica chamada análise de reservas, que se baseia em quê? Olha, você faz o mapeamento dos riscos do seu projeto, você identifica os riscos e você escolhe a estratégia que você vai utilizar para responder a cada risco quando ele acontecer. E vai também estimar quanto vai custar responder a cada um desses riscos. Então, essas estimativas de resposta ao risco, de investimento, de custo relacionados a respostas aos riscos, você vai também ter que incrementar no custo do seu projeto. Obviamente, você pode também utilizar algum software de gerenciamento de projeto. Então, o MS Project, ele pode te ajudar a fazer estimativa de custo, o Primavera, o Artia, o Trace e tantos outros softwares que têm a função de gerenciar projetos, podem te auxiliar na construção do custo do teu projeto. E também você pode usar a análise de proposta de fornecedores de matéria-prima, fornecedores de mão de obra, fornecedores de máquinas, de equipamentos, de locação de equipamentos e máquinas. Então, eles também podem te fornecer estimativas de custo. Então, essas são as principais ferramentas que normalmente são utilizadas quando se vai estimar o custo de um projeto. E aí, uma vez que a gente estima o custo das atividades, dos pacotes de trabalho, dos insumos, das matérias-primas, dos recursos humanos, das máquinas, equipamentos, das entregas, subentregas, a gente vai determinar o orçamento do projeto. Lembrando que o custo ele é baseado todo no escopo do projeto e no cronograma, na declaração do escopo do projeto e no cronograma do projeto. E na hora que você vai determinar o orçamento, o que é que você vai fazer? Você vai integrar, você vai agregar todos os custos estimados de todas as atividades, pacotes de trabalho, subentregas, entregas do projeto, de recursos humanos, de locação de máquinas, de aquisição de insumos e matérias-primas. Então você vai agregar todos esses custos para construir, para determinar o orçamento do seu projeto, e esse orçamento
vai representar a linha de base de custo do seu projeto, ou seja, a versão zero, a versão inicial do seu orçamento. Por que é importante determinar essa linha de base? Assim como nós determinamos a linha de base do cronograma do projeto, na terceira parte da nossa disciplina. Por quê? Porque toda a medição de desempenho do projeto, e principalmente relacionada ao custo, vai ser comparada com a linha de base, ou seja, com a versão zero do seu projeto. Então, todo o desvio de custo, que desvio é esse? É o desvio do que foi realizado para o que foi planejado, ele vai ser comparado com a linha de base de custo do seu projeto. Então é importante que o orçamento do projeto, integrando, agregando todos os custos, ele possa representar a linha de base, a versão zero do teu orçamento, para que você possa comparar o realizado ao que foi realmente planejado. Inclui também todos os fundos que foram autorizados na empresa relacionados a recursos financeiros para compor o projeto, e as estimativas de custos são agregadas, como eu falei, por pacote de trabalho, por entregas, e se baseando pela estrutura analítica do projeto, como nós vimos na terceira parte da nossa disciplina. Bom, a linha de base do custo do projeto, só recapitulando, é a versão que é aprovada do orçamento do projeto, e ela é referenciada na linha do tempo, excluindo qualquer reserva gerencial. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É que só pode ser mudada através de procedimentos. Então, a linha de base do custo, ela só pode ser mudada mediante autorização da alta gestão da empresa, da diretoria, do patrocinador do projeto, ou muitas vezes do cliente que está pagando pelo projeto. Então aqui eu coloquei uma tabela que representa muito bem como a gente determinar o orçamento de um projeto. Então a primeira etapa é a gente estimar o custo de todas as atividades do projeto. Então, e aí uma vez que a gente estimou o custo de todas as atividades, tomando como base, por exemplo, o cronograma, a gente agrega todos esses custos e aplica a ele uma reserva de contingência. Que reserva de contingência é essa das atividades? Isso aqui é justamente a parte do custo do projeto que está destinada para respostas aos riscos. Por isso que é importante, quando você constrói o seu mapa de risco, quando você identifica os riscos do projeto, você quantificar quanto vai custar se esse risco acontecer e eu tiver que tomar ações para mitigar, para responder a esse risco. Então essa é a reserva de contingência que você vai aqui aplicar. Então uma vez que você tem a estimativa de custos das atividades somada à reserva de contingências, você compôs aí a estimativa de custos do pacote de trabalho. Então você tem aí, quando você agrega a estimativa de custos das atividades e agrega a reserva de contingência dessas atividades, que são relacionadas ao risco, você compõe a estimativa de custo do pacote de trabalho. Então, ao agregar a estimativa de custo do pacote de trabalho a outra reserva de contingência relacionada também aos riscos, você vai ter aí as contas de controle do seu projeto, ou o famoso centro de custo do seu projeto, ou o centro de investimento do seu projeto, ou seja, a conta contábil que você vai abrir no seu sistema ERP para colocar, adicionar ali todas as despesas relacionadas ao seu projeto. Então vai ser criada uma conta contábil que vai estar liberada no seu sistema para que você possa ali colocar todos os gastos, todos os investimentos que são realizados dentro do seu projeto. Então essa conta contábil, ela forma a linha de base do seu custo. E agregado à linha de base, é importante que a gente disponibilize uma reserva gerencial. Por que essa reserva gerencial? Para ela compensar possíveis estouros de orçamento relacionados, por exemplo, a uma crise econômica, que pode aumentar a inflação, que pode também influenciar muito no câmbio. Então, se você tem muito insumo, matéria-prima, equipamentos que foram importados e você vai pagar em moeda estrangeira, se tem uma crise econômica, você vai ter uma alta flutuação do câmbio, e essa flutuação ela pode impactar diretamente no orçamento do projeto, causando um estouro de orçamento que não estava previsto. Então é importante sempre que você quando você construir a linha de base do seu projeto, você agregar uma reserva gerencial. Normalmente, eu aconselho colocar aí 10% do valor da linha de base do custo. Então, uma vez que você construiu o orçamento, que está relacionado à conta de controle, que é a linha de base do seu custo, você agrega aí 10% como reserva gerencial. Por exemplo, se a tua linha de base de custo é R$1 milhão, você agregando 10%,
de reserva gerencial, você vai colocar R$100.000 a mais como reserva gerencial. Então, na verdade, o orçamento final do teu projeto não será R$1 milhão, mas sim R$1.100.000. Os 100 mil são relativos à reserva gerencial, e aí eu aconselho na prática. Normalmente se usa isso muito nas empresas que trabalham com planejamento estratégico muito bem estruturado e que tem um processo de gerenciamento de projetos mais maduro, trabalham com esse valor de 10% como reserva de gerencial. Então, o orçamento do projeto, ele não será nada mais do que a linha de base do custo, agregado aí 10% na prática, ou qualquer outro valor que a sua empresa determinar, que representa a reserva gerencial do seu projeto. Bom, e aí uma vez que a gente conclui toda a parte de planejamento do custo do projeto, a gente vai trabalhar no planejamento das aquisições. Então é importante a gente se basear também no escopo. Quando a gente analisa o escopo do projeto, a gente tem que observar lá o seguinte: das entregas que eu tenho que fazer, das atividades que eu tenho que executar, dos pacotes de trabalho que eu tenho que produzir, quais deles eu posso executar com a minha equipe? Eu posso executar internamente a empresa? Quais deles eu vou terceirizar? Eu vou contratar no ambiente fora do projeto ou fora da empresa? Eu vou colocar para um outro departamento da empresa que eu trabalho executar, ou eu vou contratar uma empresa terceirizada para executar aquela atividade, aquele pacote de trabalho ou aquela entrega. Então essa decisão de fazer ou contratar, de comprar um imóvel para servir de estrutura para a execução de um projeto, ou alugar. Então essas decisões, qual o melhor fornecedor, qual o melhor fornecedor que está dando custo-benefício. Então essas decisões estão relacionadas com o planejamento das aquisições do projeto. Então é muito importante, ao analisar a declaração do escopo do projeto, que a gente possa, juntamente com a equipe, determinar o que é que vai ser feito pela equipe, o que é que vai ser executado pela equipe e o que é que vai ser executado, o que é que você vai terceirizar ou o que você vai comprar. Você vai contratar mão de obra especializada, você vai contratar uma empresa para executar uma entrega do projeto, você vai comprar matérias-primas, vai comprar máquinas, equipamentos, você vai locar uma máquina, vai locar um equipamento para executar uma atividade do projeto dentro da sua empresa. Então, todas essas atividades que estão relacionadas à compra, à aquisição e à contratação, elas estão aí, elas envolvem o planejamento das aquisições do projeto. Então, algumas técnicas, como eu falei aqui, que você pode utilizar quando você vai construir o planejamento das aquisições, é a análise de fazer ou comprar, como eu expliquei para vocês, ouvir a opinião de especialistas. Esses especialistas podem dizer se a atividade A, B ou C, ou se o pacote de trabalho A, B ou C, ou a entrega A, B ou C, elas vão ser executadas internamente na empresa ou serão terceirizadas. Pesquisa de mercado, para ver a melhor opção, e óbvio, reuniões com fornecedores, para poder a gente negociar a melhor situação de custo-benefício na aquisição de cada bem, de cada matéria-prima, de cada insumo, máquina, equipamento. Bom, eu sugiro que você se prepare no plano das aquisições uma saída importante, que é o mapa de aquisições. Então você pode usar uma tabela, como eu coloquei aqui, uma proposta para vocês. Nessa tabela você vai ter o número do pedido de compra lá do seu sistema ERP, para você fazer um rastreamento e melhorar o seu gerenciamento. Você vai colocar aqui qual é o item da EAP, da estrutura analítica do projeto, que está atrelado a essa aquisição que você vai fazer. Descrever qual é essa aquisição. Então contratar um laboratorista especialista em química, ou então adquirir uma máquina de prensa, a quantidade do que você vai adquirir, quais são os prováveis ou provável fornecedor, se você já tiver um cadastro de fornecedores dentro da sua empresa, e qual é o orçamento que esse fornecedor ele lhe passou. Né? Quais são os orçamentos que os fornecedores lhe passaram. Então é importante você listar aqui tudo aquilo que você vai adquirir para o projeto. E é importante que a gente lembre o seguinte, que a gestão de aquisições, ela envolve também a gestão do contrato que você faz com o fornecedor. Então é importante que durante o processo de aquisição se envolva a área jurídica da empresa que você trabalha, porque você vai envolver a administração de contratos. Então é importante que o contrato seja aberto, que ele seja gerenciado e que ele seja, no encerramento do projeto, devidamente encerrado. Então é importante você gerenciar todas as aquisições através do mapa de aquisições.
Então, ó, você analisa o escopo do projeto, a declaração do escopo, analisa o cronograma e retira de lá as informações para você entender o que é que você vai comprar para o seu projeto, o que é que você vai contratar para o seu projeto. E você vai detalhar aqui no seu mapa de aquisições. Bom, além disso, quando você planeja as aquisições do seu projeto e você vai terceirizar algum serviço, você vai comprar uma máquina, um equipamento, ou um material, ou uma matéria-prima de um fornecedor, é importante que você estabeleça as especificações dessa matéria-prima, do trabalho, da entrega que vai ser feita da máquina ou equipamento. Naqueles mesmos modelos, no ambiente público, no projeto de empresas públicas, eles abrem um processo de licitação. Aqui a gente trabalha com a especificação do trabalho de aquisições. Como é que funciona isso? Você vai preparar um documento e vai detalhar tecnicamente o que é que você vai contratar. Se for um profissional, você vai descrever o perfil do profissional, quantos anos de experiência, qual é a formação dele, se ele tem que ter pós-graduação, tem que ter especialização em tal área. Então você vai descrever em detalhes. Se for uma máquina, então a capacidade da máquina, o peso da máquina, a cor, a produtividade, a tensão de alimentação da máquina, o custo de manutenção, quais são as peças de reposição, qual o tipo de material que vai ser construída a máquina, se é uma máquina feita de aço, qual é o tipo de aço que vai utilizar. Então todo esse detalhamento você vai ter que descrever em um documento, e esse documento ele vai ser enviado para todos os fornecedores, para que todos possam preparar um orçamento, preparar uma proposta para você baseado no mesmo escopo, para você poder comparar laranja com laranja. Então, se você apenas dá um telefonema e diz mais ou menos, eu quero uma máquina assim, e cada um vai criar um orçamento baseado na sua percepção, na sua experiência. Quando você coloca a especificação do trabalho das aquisições e detalha o que é que você quer que o teu fornecedor te entregue, com o máximo de detalhes possíveis, e você padroniza para que todos os fornecedores recebam a mesma especificação, todos eles vão ter condição de construir um orçamento baseado no mesmo escopo. E aí você vai ter mais facilidade de comparar. Além disso, você vai comparar os fornecedores. Por exemplo, você recebe 5 orçamentos. Então tem fornecedor ali que é certificado ISO 9000. Então ele já é pontuado, diferentemente de outros que não têm o certificado. É um fornecedor que você já trabalha há muito tempo, ele tem um bom histórico de cumprir prazos, de ter bons preços, das entregas serem realizadas atendendo às especificações, não ter problemas de qualidade com o insumo, com a matéria-prima, com o serviço que aquele como fornecedor presta para você. Então, baseado nisso, você determina notas, pontuação, e você também pode escolher o fornecedor para entregar aquele serviço, entregar aquele produto, não só baseado no preço, mas baseado em outros aspectos, como a qualidade da entrega, como o prazo da entrega, como o atendimento às especificações técnicas, e você criar a pontuação para que essas pontuações possam lhe ajudar a escolher o melhor fornecedor para aquele projeto. Aquele que tiver a melhor nota vai ser o fornecedor escolhido. E muitas vezes o fornecedor escolhido, não é o que tem o melhor preço, mas que o histórico dele, a pontuação dele, ele tem um padrão de qualidade bom, ele entrega dentro do prazo, ele consegue entregar dentro da especificação, e muitas vezes isso é muito mais importante do que só o preço. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como você construir essa declaração de trabalho. Então aqui, você relaciona o item da EAP, você vai fazer toda a descrição técnica do que você vai tá querendo comprar, adquirir ou contratar, a quantidade. Se tiver desenhos técnicos, desenhos de engenharia, você vai colocar os códigos do desenho, qual é o tipo de material e qual é o valor unitário que você espera. E aqui você vai descrever quais são os requisitos de qualidade que você tem para aquilo que você vai contratar, quais são as normas que o fornecedor vai ter que atender para prestar esse serviço, ou para entregar essa matéria-prima, para entregar esse equipamento ou máquina, e quais são as responsabilidades, tanto do contratante como da contratada, e aqui as aprovações do gerente do projeto, do gerente de suprimentos da sua empresa, como também do gerente responsável pela área do projeto. Então tá aí um exemplo que vocês podem utilizar, como vocês podem também utilizar um outro exemplo, ou podem até adaptar esse que eu propus aqui para vocês. Bom, eu queria propor um exercício também. Lá na segunda parte da nossa disciplina, nós estabelecemos um exercício para que vocês fizessem em dupla esse exercício, escolhendo um projeto que está acontecendo dentro da empresa de vocês. E aí qual é a ideia? Vocês, uma vez já construído já a declaração do escopo, o termo de abertura do projeto, tendo construído um cronograma do projeto, vocês agora vão preparar uma estimativa de custo,
simples, apenas para vocês treinarem, e também um mapa de aquisições, com 2 ou 3 ou 4 aquisições que vocês eventualmente fariam para esse projeto. Vocês podem utilizar os exemplos que eu dei aqui, né, essa tabela do mapa de aquisições, fazer uma planilhazinha no Excel para você fazer o orçamento, descrevendo o que é que você vai comprar e fazendo a estimativa de orçamento para você ter o orçamento do seu projeto. Então a proposta aqui do exercício é você realizar a estimativa de custo e preparar o mapa de aquisições do projeto que você escolheu lá na parte 2 da nossa disciplina, quando você preparou o termo de abertura e a declaração do escopo do projeto. Bom, então agora vamos tratar um pouco de riscos. Eu tenho comentado na segunda parte da nossa disciplina, também na terceira parte, que o ambiente do projeto é um ambiente de alta incerteza. Por ser um ambiente de alta incerteza, o risco é muito grande de acontecer alguma coisa que possa, eventualmente, inviabilizar o teu projeto. Então é importante que a gente entenda um pouco do que é o risco no projeto. Então, o risco é um problema potencial que pode afetar significativamente o teu projeto. Problema dentro do projeto é um risco que aconteceu. Riscos em projetos é um evento ou uma condição no ambiente de incerteza que, se ocorrer, provocará um efeito ou positivo ou negativo. Então, nem sempre o risco está associado a algo negativo. Muitas vezes um risco ele pode se transformar numa grande oportunidade para um projeto. E também mais objetivos de projeto, tais como escopo, cronograma, custo, qualidade. O risco do projeto, normalmente, como eu falei, tem a origem na incerteza, nesse ambiente de incerteza do projeto, porque você vai criar um produto, um serviço, um resultado que ninguém ainda pensou, que ninguém ainda criou. E é importante a gente entender que todo risco tem uma ou mais causas. E caso ela ocorra, essa causa raiz, ela pode ter um ou mais efeitos ou consequências. Então é importante que ao planejar os riscos, a gente entenda, além de identificar os riscos, a gente possa também identificar quais as possíveis causas potenciais desse risco e, se ele acontecer, que efeitos ele pode trazer para o projeto. Porque só a gente sabendo dos efeitos, a gente consegue estimar que ações nós vamos tomar para que, se o risco acontecer, ele não impacte de forma muito intensa no projeto. E até fazer a estimativa de orçamento para implementar essas ações preventivas e um plano de contingência do risco. Uma causa de risco pode ser um requisito do projeto, pode ser uma premissa do projeto, uma restrição, ou qualquer outra condição que possa impactar negativamente ou positivamente no seu projeto. Bom, então, quando você vai planejar o risco, o primeiro processo é identificar os riscos do seu projeto. Como é que você faz para identificar os riscos do projeto? Você vai analisar o produto do teu projeto. Então é importante que nesse momento que você vai analisar o produto, você traga para essa análise especialistas no produto, não só especialistas em projeto de produto, mas também especialistas na produção do produto, especialistas na venda do produto e principalmente especialistas no pós-venda, na assistência técnica, porque ele que normalmente ele vai lidar com o cliente quando o produto apresenta um problema. E ele mais ou menos tem um histórico ali das principais causas de falhas naquele produto. Então é muito importante você trazer para essa conversa, para essa reunião, os especialistas, para que, analisando o produto do projeto, analisando o escopo do projeto, vocês possam tentar entender que riscos potenciais aquele projeto poderia apresentar. O principal benefício desse processo de identificar os riscos é você documentar todos os possíveis riscos e ter o conhecimento desses riscos. E quais são as ferramentas que você pode usar? Você pode usar revisão da documentação de projetos anteriores, revisão da declaração do escopo do seu projeto, você fazer um brainstorming convidando os especialistas, como eu comentei com vocês, vocês fazerem entrevistas com clientes, você fazer uma análise de causa-raiz utilizando o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, você pode fazer uma análise profunda nas premissas do projeto, você pode fazer uma análise SWOT, que é uma ferramenta de risco muito utilizada para você analisar o ambiente interno do projeto e o ambiente externo do projeto, observando externamente oportunidades e ameaças, internamente os pontos fortes e fracos do seu projeto e, obviamente, ouvir a opinião dos especialistas no produto do projeto, no serviço que vai ser prestado pelo projeto.
E aí, uma vez que a gente identifica os riscos, a gente constrói o que a gente chama de matriz de riscos ou mapa de riscos, certo? E a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz isso. Então, uma vez que você identificou todos os riscos do projeto, você vai analisar nesse universo de riscos que você identificou e que você listou, lá no seu mapa de riscos ou na sua matriz de riscos, e você vai fazer uma análise qualitativa desses riscos. Qual o objetivo da análise qualitativa dos riscos? É você priorizar os riscos. Baseado em quê? Baseado em uma matriz de probabilidade e impacto. Então você vai analisar cada risco para saber, olha, empiricamente, qual a probabilidade desse risco acontecer e qual é o impacto que ele vai ter sobre o projeto. E aí você vai pegar, vai selecionar só aqueles riscos que vão ter o maior impacto e também a maior probabilidade de acontecer. Então é uma forma de você otimizar a gestão dos riscos do seu projeto. É você fazendo essa análise qualitativa, buscando priorizar que riscos você vai gerenciar e vai conduzir, vai acompanhar ao longo da execução do seu projeto. Quais são as principais técnicas que você pode utilizar quando você vai fazer essa análise qualitativa dos riscos? Então você pode analisar a matriz de probabilidade e riscos que eu falei para vocês. Você pode fazer uma avaliação de qualidade de dados sobre riscos, se você tiver histórico de outros projetos. Você vai categorizar esses riscos como A, B ou C, sendo A o de maior impacto e probabilidade de acontecer no projeto. E assim sucessivamente. E, obviamente, a opinião dos especialistas. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma tabela que mostra aqui, mais ou menos, como essa tabela pode nos auxiliar a fazer essa análise qualitativa dos riscos. Então, aqui, eu tenho ameaças, são riscos negativos para o projeto. E oportunidades são riscos positivos, que vai trazer algum ganho para o projeto. E aí eu tenho aqui, probabilidade, então daqui é a probabilidade mais baixa, muito baixa, e aqui é a probabilidade muito alta. E aqui eu tenho impacto. O impacto muito baixo, e da esquerda para a direita, ele vai aumentando. E aqui a probabilidade de baixo para cima, ela vai aumentando. Então, se eu tenho um risco, e eu junto com os especialistas, avalio a probabilidade desse risco acontecer, suponha que a probabilidade seja 0,7, seja alta. E o impacto seja 0,8, muito alto. Então, quando eu multiplico 0,8 por 0,7, eu vou ter 0,56. Então, ele vai cair nessa faixa aqui. Perceba que essas faixas têm colorações diferentes. Isso quer dizer o quê? A ideia é que você priorize sempre os riscos que caírem nessa faixa cinza mais escura e essa cinza mais clara. E os riscos que caírem aqui nessa faixa branca, você acompanharia, mas não dedicaria energia do projeto para gerenciar esses riscos. Então você poderia focar, ou até focar nos riscos que estão nessa área mais escura. Então isso é uma escolha do projeto, dependendo muito da natureza do seu projeto. Então, dessa mesma forma, você pode enxergar uma oportunidade. Quando é que vale a pena eu investir energia numa oportunidade? Quando ela cair aqui nessa faixa mais escura. Quando ela for ela tiver uma alta probabilidade de acontecer, o impacto positivo também para o projeto acontecer. Então aqui eu consigo fazer uma avaliação qualitativa de cada um dos riscos para que eu possa escolher aqueles riscos que vão ter maior probabilidade de acontecer e o maior impacto sobre o meu projeto. Então, uma vez que eu identifiquei os riscos, para cada risco identificado eu faço uma análise qualitativa, em seguida eu vou fazer uma análise quantitativa desses riscos, se baseando mais uma vez na probabilidade de cada um acontecer e no impacto. De onde eu vou tirar esses dados de probabilidade e impacto? De projetos anteriores. Eu vou consultar especialistas. Suponha que você vai descer a fachada de um edifício e tem que ser num dia de sol. E aí você planeja o projeto e diz, olha, qual a probabilidade de chover no dia tal? Porque nesse dia aqui eu vou começar a descer a fachada do edifício e tem que ser um dia sem chuva. Como é que eu vou saber a probabilidade de chover ou não naquele dia? Eu vou como é na empresa que é responsabilidade em toda a cidade, em todo o estado, tem empresa que faz o estudo meteorológico. Então eu vou lá e ele vai ter um histórico do passado e ele vai saber, olha, no mês de junho, em meados do mês de junho, a probabilidade de chuva com tantos milímetros é de tantos por cento. Então você já pega esse valor. E qual o impacto se chover naquele dia? Qual o impacto que vai ter no projeto?
Eu vou perder R$10 por metro quadrado de fachada aplicada. Então, com esse valor do impacto e com a probabilidade, eu consigo calcular o valor esperado daquele risco. Então, que é o produto da probabilidade, suponha que a probabilidade seja 10% e o impacto seja 1.000. Então, eu vou pegar 10%, que é 0,1, e multiplicar por 1.000. Então, eu vou ter que, o valor esperado daquele risco é R$100. Então, esses R$100 é o valor que eu vou determinar, que vai estar provisionado no custo do meu projeto para aquele risco. Então, se eu consigo calcular o valor esperado de cada risco e somo o valor esperado de todos os riscos elencados no meu projeto, eu consigo estimar quanto vai custar gerenciar o risco do meu projeto e posso incorporar esse valor esperado ao orçamento do meu projeto. Certo? Bom, e aqui eu coloquei uma proposta de exemplo do mapa de riscos, ou da matriz de riscos. Então aqui você vai colocar o item 1, qual é o risco, você vai descrever qual é o risco, qual é a categoria desse risco, se é um risco, o que é a categoria do risco, é a fonte do risco, qual é a área que vai ser afetada no projeto, causas, qual é a causa raiz desse risco, e se ele acontecer, qual é o efeito que ele tem sobre o projeto, qual a probabilidade do risco acontecer, se ele acontecer, qual é o impacto financeiro que ele traz para o projeto. E aqui eu vou calcular automaticamente o valor esperado, que é o produto da probabilidade pelo impacto do risco. Depois, qual é a resposta que eu vou escolher para aquele risco? Qual a estratégia que eu vou utilizar para gerenciar o risco? Qual a prioridade que esse risco tem diante de toda a minha matriz de riscos? E quem da minha equipe do projeto vai ficar responsável por gerenciar esse risco? Então, com esse mapa de risco ou matriz de riscos, eu consigo planejar e gerenciar bem os riscos em meu projeto. Pessoal, quando eu devo gerenciar risco do projeto? Normalmente em projetos muito grandes, em projetos muito complexos. Mas é importante que todo projeto, mais simples que seja, menor que seja, que você avalie se tem risco ou não. Mas normalmente o gerenciamento de risco é utilizado em projetos muito grandes. Vou dar um exemplo para vocês, né? O ano passado a gente teve aquele acidente lá na cidade de Brumadinho, na barragem da Vale do Rio Doce, e os engenheiros responsáveis pelo gerenciamento de riscos, eles sabiam a probabilidade daquilo acontecer. Inclusive, eles sabiam a quantidade de mortes que iriam acontecer, de pessoas que iriam morrer, e o impacto ambiental. E esse dinheiro já estava provisionado no custo de operação daquela mina. Então, por isso que a Vale ela não se preocupou e ela conseguiu gerenciar bem a situação, porque todo o recurso financeiro estava provisionado para gerenciar aquele risco. Então, eles sabiam a probabilidade, sabiam o impacto, o custo de indenização da família, o custo de recuperação do meio ambiente, tudo isso já estava provisionado na matriz de riscos daquele projeto. Bom, e uma vez que você identificou os riscos, analisou qualitativamente e quantitativamente o risco, você vai planejar a resposta a esses riscos. Então tem duas formas de você planejar. Quando o risco é negativo, ou seja, ele é uma ameaça ao projeto, e tem outras formas também de você responder ao risco quando esse risco é positivo, ou seja, ele traz oportunidades para o teu projeto. Então veja só, quando o risco é negativo, eu tenho 5 estratégias distintas. A primeira delas é transferir o risco. Então o que é transferir? A equipe do projeto transfere o impacto de uma ameaça para terceiros, juntamente com a responsabilidade pela sua resposta. Ou seja, eu não quero assumir o impacto desse risco e eu transfiro. Quando a gente faz isso? Quando a gente adquire um carro, por exemplo. Então, existe um risco do carro ser roubado. Então, o que é que você faz? Você não quer assumir o risco do carro ser roubado porque o impacto financeiro na sua vida é muito alto. O que você faz? Você transfere o impacto desse risco para uma operadora de seguro. E ele vai te cobrar um valor para assumir aquele impacto. E aquele valor do seguro nada mais é do que o valor esperado do projeto. É o produto da probabilidade do modelo do teu carro ser roubado vezes o valor do carro segundo a tabela FIPE. Então ele pega ali a probabilidade, é uma forma grosseira de fazer o cálculo. Óbvio que tem cálculos muito mais complexos que envolvem a determinação do valor do seguro, mas só para a gente entender mais ou menos como é que a seguradora trabalha. Então quando você não quer assumir o impacto de um risco, a equipe do projeto pode transferir esse impacto
para uma empresa terceira. Então, tem muitos projetos de construção de estradas, de construção de hidrelétricas, em que alguns riscos eles são terceirizados, eles são transferidos para uma terceira parte. Uma outra estratégia que você tem é você aceitar o risco. Então, a equipe do projeto decide reconhecer a existência do risco e não agir. Por quê? Porque a probabilidade é muito baixa, o impacto é muito baixo. Então, ela diz, olha, eu só vou agir se o risco acontecer, porque ele é muito baixo, a probabilidade e o impacto é muito baixo. Uma outra estratégia é você mitigar o risco. Então, a equipe do projeto age para reduzir a probabilidade. Então, ele identifica o risco e vai implementar ações preventivas para reduzir a probabilidade, porque uma vez que ele reduz a probabilidade, ele diminui o impacto sobre o projeto. Então, o valor esperado, inclusive. E uma outra estratégia é você prevenir. Então, quando você escolhe prevenir o risco, o que é que você faz? Você age para eliminar a ameaça. Então, você tira a ameaça ou proteger o projeto contra o impacto. Então, ou você zera a probabilidade ou você zera o impacto do projeto. Isso é prevenir. Então, você vai ter ações preventivas para zerar a probabilidade do risco acontecer, ou seja, você vai agir para que o risco não aconteça. Então, por exemplo, você vai fazer uma festa de aniversário, e aí vai ser durante o dia, e existe o risco de chover. Então, para você prevenir, você contrata os toldos, coloca o toldo, e aí se chover, você está prevenido. Então, você zera o impacto do risco. Você não pode zerar a probabilidade de chover, mas você pode zerar o impacto do risco. E quando você não consegue nem transferir, nem aceitar, nem mitigar, nem prevenir, você escala o risco para uma hierarquia superior no projeto, ou para o patrocinador do projeto, ou para o CEO da empresa, ou para a diretoria, ou para os acionistas, dependendo do tamanho, da importância do seu projeto. Bom, quando o risco é positivo, quando ele é uma oportunidade, ele tem também 5 outras estratégias. A primeira delas é melhorar. Então, imagine que aconteceu algo bom para o seu projeto. É óbvio que você vai querer melhorar. Então, a estratégia de melhorar o risco, a oportunidade, é usada para aumentar a probabilidade ou impacto da oportunidade. Então, se esse risco positivo, essa oportunidade, vai aumentar o lucro do teu projeto, então você vai investir em ações para aumentar a probabilidade que ele ocorra e também o impacto financeiro para o projeto, porque isso vai gerar mais receita, vai gerar mais lucro para o projeto. Mas quando é que você escolhe a estratégia de aceitar a oportunidade? Então, você está disposto a aproveitar aquela oportunidade, caso ela ocorra, mas não vai investir nela. Então você fica lá, você não vai investir nada, se acontecer, você aproveita, também se não acontecer, você não aproveita. O mais importante é que você identifique. A terceira estratégia é você compartilhar o risco. Então você vai ter alocação integral ou parcial da responsabilidade, da oportunidade e um terceiro mais capaz para explorar. Você terceiriza e você vai receber uma parte dos ganhos daquela oportunidade. E explorar, você vai... quando a empresa ela deseja garantir que a oportunidade seja concretizada, ou seja, ela vai tomar ações para que a probabilidade seja 100% do risco acontecer e o impacto seja o máximo possível, certo? Então ele vai explorar ao máximo isso aí. E se você não consegue usar alguma dessas 4 estratégias dentro do projeto, você escala para o patrocinador, para a diretoria ou para o CEO da empresa onde você trabalha. Então é dessa forma que você planeja os riscos. Bom, mas é importante quando a gente planeja o projeto, a gente entender também os aspectos relacionados à qualidade do seu projeto. Então, temos que planejar a qualidade. Por quê? Para a gente identificar os requisitos, as métricas, as características, as especificações técnicas, os padrões, para que o produto final, o serviço ou o resultado, ele possa estar atendendo exatamente o desejo e as expectativas do cliente. Então, planejar a qualidade no projeto não é só você ficar focado na qualidade do produto, do serviço, do resultado, mas também na própria qualidade do gerenciamento do projeto. Por exemplo, uma ISO 9000. Por que é importante uma certificação ISO 9000? Porque ela traz padrões de gerenciamento de projetos. E aí, uma vez que você traz padrões de gerenciamento de projeto, garante que se você executar aqueles padrões, o resultado final do teu projeto vai atender à qualidade esperada, não só a qualidade do produto, mas também a qualidade da gestão esperada pelas partes interessadas do projeto. Então, algumas ferramentas que você pode utilizar quando você vai planejar a qualidade do projeto, é importante que você analise os requisitos, e para cada requisito, principalmente os requisitos do produto e do projeto também, você analise quais são as métricas de qualidade, quais são as características técnicas, como é que você vai medir, em que momento você vai medir, quem vai medir,
Tudo isso tem que estar no plano de qualidade. E aí você pode usar algumas técnicas, análise de custo-benefício, o custo da qualidade e da não qualidade, da não conformidade. Você pode usar diagramas de causa e efeito, diagramas de Pareto, né, que você vai analisar quais são os defeitos que podem acontecer mais e dedicar ações e investimento naqueles defeitos. Fazer um estudo de benchmark comparando o teu produto com o produto concorrente, estudando o produto concorrente para tirar boas ideias e melhorar essas ideias. O brainstorming com especialistas e reuniões. Então são algumas técnicas que você pode utilizar para planejar a qualidade do seu projeto. Sim, eu queria trazer aqui um comparativo que eu fiz sobre escopo e qualidade. Então, o escopo normalmente ele define as entregas do seu projeto. Já a qualidade define os requisitos para você aceitar essas entregas quando elas forem concluídas. Por exemplo, se uma entrega é pintar o apartamento, quais são os requisitos? A pintura não pode ter mancha, não pode ter falha, não pode ter furos na parede. Então, esses são os requisitos de aceite daquela entrega. Então, o escopo ele define os objetivos gerenciais. Já a qualidade define a missão do projeto. O escopo define o produto do projeto. A qualidade define as ações para que você possa garantir e verificar a qualidade do produto do projeto. O escopo, finalmente, ele gerencia o escopo do projeto. Já a qualidade gerencia a qualidade do produto, como eu falei, e também a qualidade do projeto. Planejar os recursos nesse momento, uma vez que você conhece o escopo do projeto, que você já tem um cronograma com todas as atividades relacionadas, você vai determinar quais são os recursos que você precisa para executar todas as atividades e todos os pacotes de trabalho e entregas do seu projeto. A ideia aqui é você pensar aqui, incluir os membros da equipe, que são recursos, os suprimentos, os materiais, os equipamentos, as máquinas, serviços, instalações. Todos esses recursos, se eu vou ter recursos internos da empresa, de outros departamentos da empresa, do meu departamento, se eu vou ter que trazer esses recursos externamente. Então, nesse momento, você vai elencar, inclusive, o perfil de cada recurso. É importante nesse momento também que você, se o projeto for muito complexo e muito grande, você construir um organograma do projeto, para determinar a função de cada um no projeto, não só da equipe de gerenciamento do projeto, mas também a equipe que vai executar o teu projeto. É importante que se você vai trazer recursos de fora da sua empresa, você estabeleça o perfil, então o perfil profissional daquele recurso. Então é muito importante que você envolva aí a área de recursos humanos para estabelecer o perfil profissional dessas pessoas, desses recursos que você vai contratar para o seu projeto. Se for máquina e equipamento, envolve a equipe de engenharia para fazer a especificação técnica desse recurso. O mais importante é que você identifique todos os recursos necessários para a execução do seu projeto, baseado no escopo e no cronograma, na declaração do escopo e no cronograma do seu projeto. E aí a gente também tem uma etapa da gente planejar as partes interessadas do projeto. A ideia aqui, lá no processo de iniciação, que a gente viu na segunda parte da nossa disciplina, a gente teve um processo chamado identificar as partes interessadas. Então, uma vez que a gente identificou, aqui a gente vai planejar como é que a gente vai gerenciar a relação com essas partes interessadas. Então, esse processo, ele envolve desenvolver estratégias que sejam apropriadas para você envolver essas partes interessadas, envolver o cliente, envolver a alta administração, envolver os profissionais da empresa, envolver o sindicato, se for o caso, ONGs, a família e outras partes interessadas no projeto, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, para que você possa entender as necessidades de cada um deles, os interesses, as expectativas de cada um deles e o impacto que cada um deles pode trazer para o seu projeto. Nesse planejamento também demonstra que como as partes interessadas podem afetar o projeto, isso permite que o gerente do projeto desenvolva várias maneiras e estratégias para lidar com cada uma dessas partes interessadas. Então isso envolve a criação e a manutenção de relacionamento entre a equipe do projeto e as partes interessadas. Então vai exigir muita habilidade de negociação e de administração de conflitos por parte não só do líder do projeto, mas também dos membros da equipe do projeto. Eu até coloquei aqui um gráfico bastante interessante, onde eu relaciono aqui o poder de influência da parte interessada ao interesse e comprometimento que essa parte interessada tem sobre o projeto. Então, se o poder de influência ele é alto, mas o interesse e comprometimento é baixo, você mantém ele satisfeito. Se o poder de influência é baixo e o interesse é baixo, você só monitora essa parte interessada.
Se o interesse e comprometimento dessa parte interessada é muito alta e a influência é baixa, você mantém ele informado com os relatórios de andamento do projeto. Mas, se o interesse é muito alto e o poder de influência é muito alto, aí você vai ter que gerenciar de perto, você vai ter que desenvolver estratégias para trazer essa parte interessada para dentro do projeto, mantê-la informada, envolvê-la nas decisões, envolvê-la na coleta de requisitos, na aprovação das etapas, para que você possa evitar riscos de gerar conflitos que possam atrapalhar o cumprimento dos objetivos do seu projeto. E, finalmente, concluindo o planejamento do projeto, você vai desenvolver o plano do gerenciamento do projeto, que é um processo do gerenciamento da integração que nós vimos na terceira parte da nossa disciplina. Então, aqui eu vou integrar o plano de gerenciamento de cada uma das áreas de conhecimento do projeto, o plano de gerenciamento do escopo, da qualidade, dos riscos, do custo, das aquisições, das partes interessadas, do cronograma. Vou integrar todas elas para formar o conjunto de regras que vão estabelecer a forma com a qual eu vou gerenciar e conduzir a iniciação, o planejamento, o monitoramento e controle, o encerramento e a execução do meu projeto. E aí eu passo para o grupo de processo de execução do projeto, pessoal. Esse grupo de processo é formado por 10 processos, quais sejam orientar e gerenciar o trabalho do projeto, gerenciar o conhecimento do projeto, adquirir os recursos para o projeto, desenvolver a equipe do projeto, gerenciar a equipe do projeto, conduzir as aquisições, realizar a garantia da qualidade, gerenciar as comunicações do seu projeto, gerenciar o engajamento das partes interessadas dentro do projeto e implementar as respostas aos riscos que você planejou. Vale lembrar que a grande maioria desses 10 processos estão relacionados com o gerenciamento da integração do projeto e, portanto, são processos cuja maior responsabilidade está sob o domínio do líder do projeto. A primeira delas é orientar e gerenciar o trabalho do projeto, que é também um processo do gerenciamento da integração do projeto. Quais são as principais atividades desse processo? A primeira delas, executar as atividades. Então aqui, o líder do projeto vai pegar o cronograma, na prática, e vai distribuir isso com os recursos humanos, com os equipamentos, com todos os recursos do projeto e vai acompanhar. Vai criar as entregas do projeto. Então, à medida que você vai executando as atividades, os pacotes de trabalho, você executa as entregas. Então, o objetivo aqui é criar essas entregas para atender o que foi planejado. É fornecer, treinar e gerenciar os membros da equipe. Então, você vai fornecer o membro da equipe para executar as atividades. Caso seja necessário, você vai treinar esses membros da equipe. Então, quando você planeja os recursos, você muitas vezes identifica gaps que precisam ser preenchidos através de treinamentos. Então, por isso que é importante envolver a área de recursos humanos no planejamento dos recursos. E aqui você vai já executar esses treinamentos. Então, quando você orienta e gerencia o trabalho da equipe do projeto, você também vai treinar os recursos em algumas habilidades, em algumas atividades que eles não tenham a capacidade de desenvolver ainda, para que eles possam executar as atividades com as quais eles estão responsáveis. Você vai obter, gerenciar e usar os recursos, adquirir os recursos, comprar, contratar matérias-primas, insumos, equipamentos. Você vai estabelecer e gerenciar os canais de comunicação do projeto, como é que você vai se comunicar com os stakeholders, qual é a ferramenta, se vai ser e-mail, se vai ser WhatsApp, se vai ser mídia social. Você vai gerar os relatórios do projeto, os dados de desempenho, como é que está o controle de custo, como é que está o desempenho do cronograma, como é que está o desempenho da qualidade do projeto, como é que está o desempenho do escopo do projeto. Então, você vai construir esses relatórios, por isso que é uma atividade muito do líder do projeto. Além disso, você vai emitir solicitação de mudança. Então, se alguma mudança surgiu no projeto, você vai preencher essa solicitação no formulário e vai submeter a uma análise crítica pelas partes interessadas que vão ser impactadas pela mudança. Né? Você vai gerenciar os riscos do projeto. À medida que você executa, você tem que estar atento para ver se os riscos vão acontecer ou não. Isso é gerenciar o risco. É óbvio que quando você construir a matriz de risco, você estabelecer um responsável para gerenciar cada risco, mas o seu papel como líder é acompanhar junto a cada um desses responsáveis como é que está o andamento de cada um desses riscos, se eles vão acontecer ou não. Você vai também gerenciar a relação com vendedores e fornecedores, porque se você tiver aquisições no seu projeto, se você não tiver um recurso direto da área de aquisições da sua empresa, da área de suprimentos, é importante que você acompanhe junto a essa pessoa como é que está essa relação com os vendedores e fornecedores, para que você possa garantir que não só os prazos de entrega do projeto possam ser cumpridos, mas também a qualidade e as especificações técnicas do que vai ser entregue, dos profissionais que serão contratados, da matéria-prima, do insumo, da máquina ou do equipamento.
E você vai também gerenciar as partes interessadas do seu engajamento. Então você vai estar acompanhando, você vai implementar as estratégias de engajamento, você vai implementar as estratégias de relacionamento com cada parte interessada, observar como cada parte interessada está reagindo a essa estratégia e vai ajustando essa estratégia com cada uma das partes interessadas. E óbvio, você vai também coletar informações de lições aprendidas, de conhecimento do projeto, para que isso possa ser incorporado ao projeto e gerar dados futuros para projetos futuros. Bom, um outro processo, você vai adquirir os recursos para o projeto. Isso é um processo do gerenciamento de aquisições. Então, uma vez que você começa a executar o projeto, você vai começar a comprar as matérias-primas, você vai contratar pessoas, você vai adquirir máquinas, alocar máquinas, adquirir ou alocar equipamentos, adquirir materiais, você vai envolver toda a área de suprimentos nessa etapa, você vai terceirizar algumas entregas ou pacotes de trabalho. Então é muito importante que nesse momento o líder do projeto acompanhe de perto junto à área de compras como todo esse processo ele vai ser realizado. Você vai gerenciar também a equipe do projeto. Aqui você vai acompanhar o desempenho dos membros da equipe do projeto, não só quem está gerenciando o projeto com você, mas também quem está executando. Você vai fornecer feedback, você vai resolver os problemas, vai resolver os conflitos, você vai gerenciar as mudanças, vai otimizar o desempenho do projeto, vai monitorar, acompanhar como está acontecendo, fazer as correções dos desvios. É importante nesse momento que o líder do projeto ele tenha muita capacidade de liderança, porque ele vai precisar influenciar o comportamento da equipe rumo aos objetivos do projeto, vai gerenciar conflitos, solucionar os problemas, vai ter que estimular o trabalho, vai ter que manter a equipe motivada, vai ter que integrar a equipe, vai fazer com que a equipe trabalhe como um time. E as principais ferramentas, vai observar as conversas dos membros da equipe, vai avaliar o desempenho de cada membro e o desempenho do projeto, vai gerenciar conflito, ferramentas de gestão de conflitos são muito bem utilizadas. Obviamente que habilidades interpessoais são importantes, como liderança, influência e processo decisório eficaz. E aí eu queria trazer um pouco de liderança para vocês. O que é liderança, pessoal? Liderança é você influenciar, é o poder que você tem sobre influenciar as pessoas para atingir determinado objetivo. E é importante que a gente entenda que a liderança, muitas vezes, ela é conquistada, mas ela é dada. O poder, ele é dado pelas pessoas, para você. Então, você está ali ocupando a posição de líder, você tem o poder, ele está relacionado com a função. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E esse poder pode ser retirado se você sair do posto de líder. Mas também a confiança, a influência que você tem depende muito das suas habilidades interpessoais. Então é importante que a gente entenda que liderança é educar, é estimular pessoas a buscarem o melhor resultado, a buscarem atingir o projeto, é você orientar um time para lhe dar o melhor de si, para que eles possam acreditar antes em você do que no próprio projeto, certo? É o poder de influenciar e você se preocupar muito mais com as pessoas do que com o resultado. Óbvio que o seu objetivo é entregar o resultado, mas todos têm que entender que o comportamento, o ser humano é muito mais importante do que o resultado. É despertar nos outros a vontade de querer fazer o trabalho, de querer fazer o projeto. É manter a equipe motivada, criando estímulos, reduzindo conflitos e reduzindo outros agentes que possam causar desgaste emocional para o time. Bom, eu fiz um apanhado, numa matéria que saiu na revista Exame, e eu trouxe algumas competências do líder do século XXI, principalmente para o gerenciamento de projetos. Eu queria compartilhar com vocês. A primeira habilidade, a primeira competência é o equilíbrio emocional. Então é importante que a gente mantenha o equilíbrio, a calma e a tranquilidade em qualquer momento, principalmente nos momentos de conflito, para a gente manter essa harmonia e essa energia positiva no projeto. É importante que a gente seja flexível, porque o projeto sempre está sofrendo mudanças e a gente tem que estar sempre pronto para se adaptar a essas mudanças e gerar tanto conflito. É importante que a gente tenha etiqueta profissional, pessoal e profissional, para saber lidar com as pessoas de forma educada, de forma equilibrada, para criar um bom ambiente organizacional dentro do projeto. É importante o relacionamento e network, para você dar celeridade às atividades do projeto, para você resolver os conflitos. Então é muito importante essa capacidade de se relacionar e ter uma boa rede de contatos que possam lhe auxiliar no projeto. O espírito empreendedor, porque à medida que você vai executando o projeto, o líder pode encontrar outras aplicações para aquele produto, para aquele serviço, para aquele resultado que está sendo esperado. E aí potencializar ainda mais o aumento de receitas
relacionados ao projeto. Então tem que ter um espírito empreendedor, tem que ter capacidade para tomar decisões, analisar variáveis, analisar conflitos, analisar ideias, analisar problemas, soluções, refeitos, em cima de tudo isso, tomar a melhor decisão para o segmento do projeto. É importante ter um pensamento estratégico. Qual o impacto estratégico que o projeto tem para a empresa? O que é que esse projeto vai trazer de benefício para a empresa? O quão a empresa vai crescer em termos de capacidade produtiva, em termos de aumento de receita ou de lucratividade, quando esse projeto for implementado. A capacidade de negociar, né, para poder obter as melhores soluções para o projeto, soluções tecnológicas, soluções de preço, soluções de venda, soluções de aquisições. Então é muito importante a capacidade de negociar, a habilidade de conduzir as pessoas, de gerenciar as pessoas, tanto nos aspectos trabalhistas relacionados ao projeto, como na capacidade de se relacionar interpessoalmente. A questão da ética e moral, é importante que o líder, ele dê o exemplo, ele seja ético, ele cumpra as leis, cumpra as normas da empresa, cumpra as normas do projeto, que ele realmente pratique aquilo que ele fala, que ele seja coerente com o seu discurso, né? Autonomia e proatividade. É importante que o líder seja empoderado através do termo de abertura. É importante que ele saiba entender os problemas dos membros da equipe e, se colocando no lugar de cada um, ele ter melhor capacidade para ajudar a resolver esses problemas. É importante que ele tenha uma visão sustentável para o projeto, uma visão de sustentabilidade para a empresa, para o negócio, para o meio ambiente, para a sociedade. É importante que ele saiba trabalhar em time e saiba fazer com que esse time possa dar o melhor resultado. É importante que ele tenha uma visão inovadora, uma mente aberta para o novo, para a tecnologia, para o que está acontecendo, as mudanças tão rapidamente que acontecem no século XXI. E aí é importante que ele entenda, já que ele vai orientar um time, como trabalhar com esse time da melhor forma. Então, quais são os requisitos que ele tem que trazer para uma equipe dar o melhor resultado dentro do projeto? Então a equipe tem que ter cooperação, tem que estar entusiasmada, isso depende muito também do posicionamento do líder do projeto. Tem que ser uma equipe que seja fácil de se adaptar às mudanças que podem ocorrer com o projeto. Tem que ter uma comunicação aberta, uma comunicação fluida, um processo de feedback orientado e planejado. É importante que a equipe saiba e tenha consciência e clareza dos objetivos do projeto. Conheça as condições de trabalho, as condições, as premissas e as restrições do projeto. Aceite as diferenças, porque você vai ter pessoas de perfis diferentes, com gêneros diferentes, de raças diferentes, com religiões diferentes. E é importante que todos, independente das diferenças, possam juntos entregar o melhor de cada um. E tenham a capacidade de negociar entre si e com o ambiente externo do projeto e entendam que é importante o aprendizado e o compartilhamento do conhecimento dentro da equipe. E, obviamente, assim como líder, tem um comportamento ético para com os membros da equipe. Então, essas são as características, os requisitos básicos para você trabalhar em equipe dentro de um projeto. Porém, se você quer uma equipe de alto desempenho no seu projeto, o que é que você tem que buscar? Tem que buscar investimento em atitudes, valores, backgrounds semelhantes. Então, tem que trazer para o time pessoas que tenham atitudes, valores históricos, profissionais e de vida semelhantes. É importante que a equipe seja pequena, mas mesmo que ela seja pequena, ela seja suficiente para realizar o trabalho do projeto. É importante que o líder ele ajude a obter o sucesso e ele divulgue o sucesso. Certo? É importante que o líder participe da rotina da equipe de alto desempenho. E é importante que a equipe enfrente o desafio externo à própria equipe. E todo resultado de bom desempenho ele seja recompensado. Então, esses são os fatores, os aspectos facilitadores para você construir uma equipe de alto desempenho no seu projeto. Bom, eu vou compartilhar com vocês, pessoal, um texto que eu acho um texto de uma página só, que eu encontrei há alguns anos, não lembro mais a fonte, mas eu fiquei maravilhado com esse texto, eu consegui guardar esse texto e eu vou compartilhar com vocês através da coordenação do curso. É o texto que se chama Construindo a Verdadeira Liderança. Então eu queria que vocês lessem, estudassem e refletissem um pouco sobre esse texto para vocês entenderem qual deve ser o melhor papel do líder de um projeto no século XXI. Como é que ele deve se comportar, como é que ele deve se relacionar com a equipe, buscando o melhor resultado do projeto, mas principalmente buscando a melhor participação, o desenvolvimento e a motivação do time do projeto. Então leiam, estudem e reflitam sobre
o conteúdo desse texto, que na minha opinião é um dos textos simples, mas que tem uma abrangência, que tem um contexto, que tem uma abordagem bastante interessante e visionária sobre o papel do líder nas organizações e, obviamente, nos projetos. Bom, nesta quarta parte da disciplina, a gente aprendeu a determinar o orçamento de um projeto, a gente aprendeu a planejar os riscos, construir o mapa de riscos do projeto, analisando qualitativamente, analisando quantitativamente. A gente entendeu a importância de construir o planejamento da qualidade do projeto, das métricas de qualidade, de entender que é importante a gente listar todos os recursos, entender o perfil de cada recurso, a quantidade dos recursos. Entendeu ainda no planejamento a importância de você construir o plano de gerenciamento do projeto e também fazer o planejamento do engajamento das partes interessadas no projeto. Vimos também alguns processos já da execução do projeto, de como você distribuir o trabalho, orientar o trabalho, gerenciar as equipes. Observamos também alguns conceitos sobre liderança, importantes para o papel de gestor de projeto, e também a importância de você trabalhar em equipe, as características do trabalho em equipe, e também os fatores facilitadores para você produzir uma equipe de alto desempenho no seu projeto. Já na quinta e última parte da nossa disciplina, pessoal, nós iremos abordar os processos restantes do grupo de processos de execução do projeto. Vamos também abordar todos os processos de monitoramento e controle e encerramento do projeto. E também vamos observar alguns pontos importantes sobre a função do escritório de projetos dentro da organização, como ele pode impactar positivamente na maturidade do gerenciamento de projetos e, finalmente, eu vou compartilhar com vocês alguns tópicos da minha vivência prática com projetos. Eu compilei isso em 3 ou 4 slides e vou pontuar para vocês algumas dicas práticas que acontecem no dia a dia do projeto para que vocês possam melhorar ainda mais a competência de cada um de vocês no gerenciamento de projetos. Então, pessoal, até a quinta parte da nossa disciplina. E aqui eu deixo para vocês as referências bibliográficas que eu utilizei, todas as figuras e gráficos que eu consultei, estão todas listadas aqui, como também os livros que eu utilizei para compor esse material que eu acabei de compartilhar com todos vocês. Aproveitem bem o material, estudem e se preparem para a quinta e última parte da disciplina de Fundamentos de Projetos e Gerenciamento da Integração.